Olá, alunas, olá, alunos. A gente vai falar um pouquinho hoje do conceito de poder para Foucault. A gente veio trabalhando esse conceito, né, de poder, de Estado, aqui no Weber, e eu queria aproveitar aí para dar uma atualizada para vocês, para a gente pensar, fechar esse bimestre, né? A gente já falou do Marx, já falou do Durkheim, já falou do Weber. Então eu trouxe um pouquinho o Foucault para a gente pensar a ideia de poder. Tá? Inclusive atualizando essa ideia de poder que o Weber traz, tá bom? Então, esse aqui é o Foucault, nasceu em 1926, morreu em 1984, ele é super atual da nossa... Ele é muito mais próximo, né, da gente, ele é super atual aí. Ele era francês, ele foi filósofo, e ele tem uma teoria, uma ideia sobre o poder, tá? Então vamos tentar descobrir um pouquinho o que é essa ideia dele, tá? Queria começar definindo o poder, mas também não definindo muito, eu vou explicar o porquê isso. Primeiro, então, que ele faz essa crítica, né, ele faz uma crítica à tradição sociológica clássica, à sociologia clássica, né, ao Marx, ao Weber e ao Durkheim. Ele faz uma crítica, faz uma atualização. Por quê? Porque o poder, para o Foucault, vai além da questão econômica. Ou seja, né, ele já está criticando o Marx, né, que o Marx fala que a burguesia tem o poder, ela que detém o poder, né, e ele diz que vai além da burguesia, né, o poder não está só na questão econômica, e também não está centralizado no Estado e nas grandes instituições sociais, né, inclusive eu acho que eu poderia dizer o contrário, poderia ter colocado nas grandes instituições, ou nas instituições, né, incluindo aí as instituições sociais, né? Lembrando, a gente viu que Estado, quando ele faz essa crítica ao Estado, né, que o poder não está centralizado no Estado, aí sim ele está fazendo essa crítica ao Weber, né, que o Weber fala que o poder está no Estado, né, o Estado tem o poder, o monopólio da violência, né, da violência legítima, né, enfim, está dizendo que não está centralizado no Estado, né, veja, não é que não tem o poder, mas ele não está centralizado, e também nas instituições, aí já fazendo a crítica ao Durkheim, né? Então, vocês vão ver que não é que ele vai jogar tudo fora, o que esses autores estão falando, mas ele vai atualizar, ele vai dizer, tá, mas tem algo a mais do que tudo isso que vocês estão dizendo, né? Então, o que é o poder? Poder é a capacidade de agir e de produzir efeitos. Rodrigo, como assim, produzir efeito? Vocês vão ver que vocês vão ver que o Foucault, ele nunca vai definir exatamente o que é alguma coisa. O Foucault, ele vai falar o que é o poder em um momento, ele vai relacionar com alguns conceitos, no outro momento ele vai relacionar com outros conceitos, e depois com outros conceitos. Ele tem uma forma de pensar que a gente chama muito em rede, né? Então tem um conceito que tem um conceito de poder, mas tem várias palavras e vários conceitos atrelados a ele, tá? Ele não vai chegar como os clássicos e falar, o poder é isso, pá. A burguesia detém o poder, pá, né? O Estado, não. Ele vai trazer várias facetas do que ele está chamando aí de poder, né? Então, para a gente começar a tentar entender como pensa o Foucault, que é um pouquinho mais complexo, e como ele está tentando nos dizer, eu trouxe essas palavras, né? Essas frases dele, né? Então, para ele, poder é a capacidade de agir e produzir efeitos, qualquer tipo de efeito, né? Se eu for deixar alguém triste, se eu vou deixar alguém feliz, se eu vou quebrar alguma coisa, se eu vou construir alguma coisa, isso pro Foucault é o poder, né? Então a capacidade de agir e produzir efeitos, né? É um exercício, né? Eu vou exercitar, eu vou fazer, eu vou estar no meu cotidiano, né? Eu vou estar exercitando, né? São relações assimétricas, então o poder está sempre baseado nessas relações assimétricas. Ele fala muito, na verdade, de relações de poder, né? E são meio parecidos essas definições de poder e relações de poder, né? Porque nós sempre estamos em relações de poder. O poder nunca tá fora do humano, no sentido assim, ele aparece do nada. É a gente que está pensando sobre ele e estabelece esse poder nas relações que a gente estabelece, né? É assimétrico por quê? Porque essas relações que nós estabelecemos no cotidiano, elas são assimétricas, né? As pessoas querem coisas diferentes, elas vêm de lugares diferentes, elas têm corpos diferentes, desejos diferentes, né? Então são relações assimétricas, e é aí que o poder se estabelece, né? Então, ou seja, o poder é uma força, né? Pensa que tem um carro. Vamos pensar na física, né? Inclusive um dos livros mais famosos
do Foucault, chama-se microfísica do poder, né? Por quê? Pensa num carro. Para ele andar, tem que aplicar uma força sobre ele, concorda comigo? Né? Essa força é o poder, né? Isso que é o poder. O poder é uma força, é algo que eu aplico, é algo que eu faço, que eu vou agir e vou produzir algum efeito, vou fazer o carro andar, vou aplicar uma força, vou fazer o carro andar. Está muito próximo da física, né? Essa ideia de poder para o Foucault. E aí, então, eu trouxe esse trechinho, né, da microfísica do poder, que é esse livro do Foucault, que fala: o indivíduo é o efeito do poder. Ou seja, ele é algo, ele está aqui, né? Então ele é efeito de algo que fizeram sobre ele. E simultaneamente, ou pelo próprio fato de ser um efeito, é seu centro de transmissão. Então, eu estou aqui. Então, eu sou aquilo que fizeram comigo, aquilo que apareceu, aquilo que está no meu cotidiano, mas eu também, né, tenho uma outra força que, ao sofrer esse efeito, eu também gero um outro efeito, né? Seja o efeito de ir para frente, o efeito de bater, o efeito, qualquer efeito, né? Então, por isso que eu sou o centro de transmissão também desse poder, né? O poder passa através do indivíduo que ele constitui. Ou seja, eu sou constituído, a minha identidade está baseada nas relações que eu estabeleço, e essas relações são relações de poder, né? Onde a todo momento eu quero alguma coisa, eu produzo alguma coisa, alguém produz algum efeito sobre mim. Tentando deixar um pouco mais claro, né? Esses efeitos, eles podem ser... Ele coloca efeito, né? Principalmente porque... para deixar mais aberto mesmo, né? Acho que eles podem ser tanto, sei lá, alguém que me deu um sentimento, né? Alguém que fez com que eu ficasse feliz, alguém deu um tapa na minha cara, alguém me deu um abraço, né? Mas tem, né, um efeito social, né? Alguém causou uma emoção em mim, alguém quis causar uma emoção em mim. Ou pode ser, por exemplo, eu estou saindo na rua e de repente começa a chover. Quer dizer, alguma coisa está dando um efeito sobre mim, né? Um efeito climático que seja, né? Não social, não emocional, né? E aí como eu vou lidar com isso? Eu vou voltar para casa, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder meu ônibus, né? Então talvez um chuva, né? Enfim, qualquer efeito, né, que aparece. Eu estou com fome, né? Ou seja, um efeito biológico, né? Meu corpo está falando: Rodrigo, você está com fome, haja. Eu vou precisar agir. Então algum efeito está sobre mim, né? Algo. E aí eu preciso agir e eu também crio um efeito. Eu tô com fome, mas eu não tenho comida, meu pai não me dá comida, eu não gosto do meu pai, mas eu vou ter que conversar com ele, então eu vou brigar com ele. Não, eu vou roubar a comida, eu vou criar alguma coisa. Então isso é o poder, né? Essa questão de agir, a questão do exercício cotidiano, né? Então eu espero que vocês entendam que esse poder passa pela gente, ele circula na sociedade, né? E aí, como é que ele pensou? Como é que o Foucault pensou o poder, e como é que ele pensou o poder na nossa sociedade? Veja, eu falo muito para vocês da modernidade, né, da sociedade moderna, né, pós-revolução francesa, pós-revolução industrial, né, a modernidade. Ele usa uma outra palavra para isso. Ele usa sociedades disciplinares, né, e ele analisou algo específico da nossa sociedade, que é o panóptico. Então vamos com calma, duas palavras aí novas: sociedades disciplinares e panóptico, né? Vamos tentar entender primeiro o que são, por que ele está chamando a modernidade de sociedades disciplinares, né? Então vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Quando ele fala de disciplina, acho que a gente pode partir dessa palavra, disciplina, né? Então sociedades disciplinares são, vamos pensar em disciplina, né? Disciplina vem uma forma, né, de uma maneira a qual você aprende um comportamento. Então vocês foram disciplinados desde pequenos a conseguir andar, né? Disciplinados a ficarem sentados, né? Disciplinados a comer, a falar. A escola tem esse papel, né? A escola tem esse papel de disciplinar vocês, né? Aplicar uma disciplina, né? É pegar um comportamento seu e ajustar ele de alguma forma a alguém, a alguma instituição, a algum grupo, enfim, né? Então você vai aprender um comportamento. Então sociedades disciplinares vêm daí. Ou seja, a nossa sociedade, ela não é tanto punitiva. Você fez algo errado, eu vou bater em você e acabou. Não, você fez algo errado, eu vou educar, eu vou adestrar, eu vou disciplinar. São essas palavras que o Foucault usa, né? Então a disciplina não quer dizer que eu vou reduzir as suas forças. Não, mas é que eu vou adestrá-las, eu vou tornar eficiente. Eu vou direcionar a força sua, o seu desejo, a sua vontade, a sua potência para algo que eu quero.
É isso que a nossa sociedade faz e é isso que todos nós fazemos o tempo inteiro, 24 horas. Nós sofremos essa força, esse efeito que vai nos disciplinar o nosso comportamento. Aqui você vai ter que agir dessa forma e nós também fazemos isso. Nós também avisamos aos outros de forma mais violenta ou menos violenta como eles devem ser, né? E aí, eu falei que ele observou isso a partir da nossa sociedade, a partir do panóptico, né? Lembra que eu falei antes que as sociedades de antes eram muito mais punitivas, né? A nossa sociedade ela é mais da disciplina, do disciplinar, né? Então se alguém matava alguém, a gente ela matava aquela pessoa. Hoje não. Hoje se alguém mata alguém, eu coloco ele na prisão, né? Então o Durkheim, o Foucault, ele está observando o surgimento dessa prisão, o surgimento dessas instituições, o surgimento da escola, o surgimento da fábrica, né? Ele está observando tudo isso e ele vai analisar como isso tem um comportamento parecido, né? Esse comportamento de disciplinar esse comportamento de disciplinar um comportamento, é basicamente isso. E ele tem uma forma, uma arquitetura específica para isso, inclusive arquitetura física, né? E ele vê isso na prisão, e ele vê isso a partir do panóptico, né? Pronto, agora foi. O que é o panóptico? Olha, esse daí é uma foto para vocês, né? Um exemplo de uma prisão, né? Que o Foucault, o surgimento da prisão, né? Ele vai estudar o surgimento da prisão. Então as prisões antes, elas eram assim, né? Quando a prisão surge, elas eram assim, né? Elas tinham celas individualizadas, né? E no meio, né, os guardas ficavam no meio com uma luz, né, que passava de cela em cela para ver se a pessoa estava ali, né? Veja, a gente está gastando um esforço para fazer com que a pessoa que matou alguém, né, tenha esse comportamento disciplinado, né? Esse panóptico que ele chama, essa arquitetura, né, prisional, né? Ele percebe que essa arquitetura ela é replicada durante toda a nossa vida, em todos os espaços, né? A gente está sempre sendo vigiado por alguém, né? E aí ele faz uma brincadeira, ele fala, e se a gente tirar o guarda do meio? Chega a um ponto que mesmo sem o guarda lá, a gente começa a agir dessa forma como o guarda quer que a gente haja, como a prisão quer que a gente haja, né? Então a nossa vida ela é individualizada, porque os nossos comportamentos eles vão ser adestrados de acordo com os nossos desvios, né? Então a gente está na escola, né? A escola vai dizer como deve agir. Então, alguém brigou na sala de aula, os alunos vão, né? O professor vai ter que avisar a direção, os alunos vão avisar os outros alunos, né? Você vai ser chamado na direção, você vai receber uma advertência, você vai ter que se justificar, né? Ninguém vai te expulsar da escola, né? Para expulsar alguém da escola tem que ter feito uma coisa muito grande, né? Mas os pequenos delitos, os pequenos brigas, as médias, inclusive as grandes brigas, às vezes tem muitas justificativas. Vocês precisam ser disciplinados e todos nós passamos por esse processo de disciplina. Nós vivemos em uma sociedade, a sociedade moderna, ou como o Foucault chama de sociedade disciplinar, faz com que nós tenhamos esse comportamento de disciplinar o comportamento um do outro. Então, né, a gente é observado e nosso comportamento é disciplinado, né, ele é adestrado para se encaixar em algum lugar. Então o panóptico é isso, né? Tem até essa frase aí, ver sem jamais ser visto, né? Que é o guarda. O guarda vê todo mundo, né? As leis veem todo mundo, mas o guarda não está sendo visto, né? Essa é a grande sacada, né, do Foucault. E aí, então, há algumas características, né, dessa sociedade disciplinar. Constrói-se um padrão do que é normal e do que é anormal. Ou seja, nós não simplesmente excluímos uma pessoa que a gente não gosta. A gente vai então criar um padrão de como todo mundo deve ser, né? E esse padrão, né, vai ditar as regras da sociedade, né? Então a gente passa então a incorporar os anormais, né, que são as palavras que o Foucault usa, né? Mas confina em espaços. Então a gente não incorpora no cotidiano. A gente só não expulsa mais eles, a gente não mata eles, né? Mas nós somos confinados em espaços que podem ser controlados, né? Então, quando a gente fala de anormal, quem são os anormais, né? São os loucos, os doentes, os maus, os monstros, aqueles que têm desvio de conduta, aquilo que sai da norma, né? Aquilo que sai da normalidade, né? Então a gente tem que sempre se manter na normalidade o tempo inteiro, porque nós somos vigiados para isso. Se a gente sai disso, nós vamos ser chamados a atenção individualmente, né? Nós vamos ser caracterizados,
Nós vamos ser classificados. Ah, o menino que não senta na cadeira. Ah, a menina briguenta. Ah, o aluno que responde. Ah, o aluno quieto. Todos nós vamos ser... Ah, o professor que é engraçado, o professor que é chato, o professor que passa bem a matéria, o professor... Nós vamos ser classificados, né? E nós vamos ter esse rótulo e nós vamos ser disciplinados, né? Então, eu pensei, né? Quando ele fala de anormal, ele fala mais ou menos nesses sentidos. Quais são esses espaços novos que estão surgindo em que a gente vai confinar esses loucos, esses desviantes, esses anormais, né? O hospital, a escola, olha só, a prisão, né? O abrigo, os manicômios, o orfanato, a fábrica, né? Esses são os novos espaços que estão surgindo que a gente vai colocar as pessoas das quais vão ter classificações. Então, uma criança vai ter que ir para a escola. Um adulto tem que ir para a fábrica. Ah, um adulto que tem problema, que brigou com todo mundo. Ah, ele vai para um reformatório. Um adolescente vai para um reformatório. Ah, vai para a cadeia. Vai para o manicômio. Ah, eu estou mal, eu estou com febre, estou doente, estou fora da norma. Então eu vou para um hospital. Eu não vou mais cuidar de mim. Alguém vai cuidar de mim, né? Então eu vou ser... Como que funcionam essas disciplinas, né? Eu coloquei também aqui alguns exemplos do que o Foucault fala quando ele fala de disciplina, né? Então nós vamos ser controlados, curados, adestrados, domesticados ou educados. A gente passa por esse processo cotidianamente, né? Então isso é o Foucault falando como funciona a nossa sociedade moderna, né? Que não tem mais um poder em um único lugar, né? Mas todo mundo tem um pouquinho desse poder e a gente está a todo momento curando e adestrando e domesticando e adestrando e controlando os outros no nosso cotidiano, né? Eu falei que eu estou fazendo esse vídeo para algumas pessoas, acho que algumas turmas também. Eu falei que eu estou fazendo porque alguns alunos estavam falando que as minhas aulas estavam muito para baixo, né? Muito, parece que não tem saída, né? Então o Weber fala, né? A gente discutiu isso sobre a jaula de ferro, né? A gente está numa sociedade onde não tem saída dessa racionalidade, não tem saída da economia, da dominação burguesa, né? O Foucault fala, calma, peraí. A gente é um pouco mais complexo que isso. A gente, de um lado, está sendo totalmente vigiado. Mas, por um outro lado, nós também temos algumas saídas, né? O poder está em toda parte. Não porque englobe tudo, e sim porque provém de todos os lugares. Ou seja, o poder não está na mão de uma única pessoa. Antes, o rei tinha o poder. Eu matava o rei, me tornava o rei, eu tinha o poder. Hoje não funciona assim. Se eu matar o presidente, tem outras pessoas que vão na linha sucessória. Se eu matar todo mundo, vai ter que ser feita a eleição. Se eu tomar o Congresso, eu não sou o presidente. O poder, ele é circular na estrutura social. Ele só funciona em cadeia, em rede, em relação, em que um aceita e outro não aceita. Os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer esse poder e de sofrer essa ação. Então, a todo momento no meu dia a dia, eu estou sofrendo um efeito, eu estou produzindo um efeito, né? Eu estou exercendo, né? E os poderes, então, são localizados e instáveis. Hoje, eu sou professor de vocês e vocês são meus alunos. Hoje eu tenho uma relação que eu desenvolvi com vocês de poder. Que eu vou passar a matéria para vocês, eu vou dizer o que deve ser feito, o que deve ser lido, como deve ser agido na minha aula, né? Mas pode ser que amanhã não, né? Pode ser que fora da sala de aula a gente tenha outras relações, pode ser que eu deixe de ser professor de vocês, pode ser que vocês deixem de ser meus alunos, pode ser que o presidente deixe de ser presidente, pode ser que, enfim, né? Então o poder circula, eles são localizados naquele momento, mas eles também são muito instáveis, né? E aí é uma grande sacada para a gente começar a entender como isso funciona, esse poder circular, esse poder em cadeia. O Foucault chama a atenção para uma coisa específica na nossa sociedade, para uma posição de poder específica, que os intelectuais, né? Então eu até coloquei aí, como enfrentar o poder disciplinar, né? O Foucault vai falar que na nossa sociedade nós temos intelectuais, né? Pessoas que nós assumimos postos de liderança, podemos falar assim, o Foucault jamais falaria isso, mas ele está dizendo postos de autoridade, né? Nós temos autoridade, por isso eu sempre falo para vocês, façam faculdade, sejam autoridade numa área, porque vocês vão dizer qual é a verdade sobre aquilo. Então, poder é verdade. É isso que o Foucault está tentando mostrar para a gente, né? Que esse poder, alguém tem que estar naquela posição, não é para sempre, né? Então, como enfrentar o poder disciplinar? Né, esse poder na nossa sociedade. Lutas pontuais de resistência e crítica. Né? Ou seja,
aquela pessoa está fazendo um efeito sobre mim, mas ela não vai fazer isso para sempre. A gente está numa situação ruim, mas talvez não seja para sempre. E a gente também está numa situação boa, mas talvez não seja para sempre. Né? Então, pensar essa questão de resistência e a crítica. Né? A resistência contra o outro e a crítica contra o seu comportamento. Né? Entender isso. Né? O que eu agi, como eu agi. Né? E entender que essas lutas são... não são permanentes, está errado aí, gente, desculpa. Essas lutas não... desculpa. As lutas são permanentes, é isso. As lutas são permanentes e sem vitória final. O que ele quer dizer com isso? Não há um momento que vai chegar e você vai ter o poder para sempre e você vai exercer o poder sobre todos os indivíduos. Você vai ter que negociar no cotidiano, independente da posição social que você esteja. Algumas posições dão mais privilégio do que outras, né? Mas entender que essas posições te dão um poder de autoridade. Você é autoridade para falar sobre aquilo, para exercer o poder sobre uma pessoa. Eu sou autoridade, enquanto professor, numa sala de aula, para falar sobre minha aula de sociologia. Tá? Essa é a grande ideia. E a intenção é que vocês também se tornem autoridades. E vocês, nesse jogo de poder, né, vocês possam ter alguns momentos em que vocês possam colocar suas ideias, colocar a sua verdade. E dizer quem é louco e quem não é, quem está saudável e quem não está, quem passou de ano e quem não passou, né, quem continua e quem não continua. Essa é a grande sacada do Foucault de como o poder funciona e circula na sociedades disciplinares, ou seja, na modernidade. Fico por aqui, obrigado, até a próxima.